Exatamente. Vamos falar do Alisson? Alisson, vambora. Vamos. Vai ser boa, hein? E depois tem mais uma do Corinthians aqui ainda. Bom, vamos lá. O Alisson, ele recebeu uma proposta do Fluminense, né? É uma proposta até o final do ano, com o aval do Zubeldia, empréstimo com opção de compra. Esse empréstimo, a opção de compra gira em torno de 2,5 milhões de euros ao final desse empréstimo. Que dá uns 13 milhões de reais. É mais ou menos 13 milhões de reais e diferente do que foi ali na negociação com o Corinthians, o que se negocia com o Fluminense é um empréstimo gratuito. Tem ali as metas, por exemplo, para jogar contra o Fluminense tem que pagar tanto, como a gente estava explicando aqui na história do Rômulo. Então é uma negociação que está lá, está acontecendo, está caminhando para acontecer. Eu perguntei para uma fonte se já tinha dado o encaminhamento, essa fonte me disse que ainda não, mas o ainda não já é um tom mais otimista, de que realmente, de fato, isso ao longo do dia, ao longo da quarta-feira, vai ter uma resposta, né, para sim ou para não, e hoje está mais para sim do que para não. O São Paulo vê um jogador que está bem fisicamente. Importante a gente citar que o Alisson era para ter sido relacionado no jogo contra o Coritiba, quando o São Paulo ganhou do Coritiba fora de casa. Ele só não foi para a viagem porque ele teve uma indisposição, teve uma virose, mas o Alisson está treinando normalmente. A ideia do Alisson até era retomar um lugar no time, reconquistar a torcida, tentar fazer alguma coisa para retomar a sua vida dentro do São Paulo. E o São Paulo estava ajudando ele de alguma maneira, treino, conversando, aquela coisa toda. Só que surge aí o Fluminense. Então, todo mundo dentro do São Paulo e até dentro do Fluminense, eles veem que é um negócio bom para todo mundo. Porque é um jogador que tem desempenho, o Zubeldia conhece. O Zubeldia conhece. O São Paulo vê Ele que... jogou bem com o Zuzu, né? Jogou bem. Com o Dorival talvez melhor, mas com o Zuzu foi bem também. O auge dele foi com o Dorival, mas com o Zubeldia ele teve boas partidas. Importante, é um jogador que quer voltar a atuar, é um jogador que o São Paulo enxerga que pode fazer uma boa venda se ele se valorizar e ao final do empréstimo o Fluminense quiser contratar. E é aquela coisa, você deixa o jogador respirar ares novos, que é importante para o jogador. Daqui a pouco ele começa a arrebentar no Fluminense, fazer gols e tal. E aí, por um acaso, o Fluminense decide não ficar com ele, de repente ele pode até voltar para o São Paulo num outro estágio, num outro momento até de confiança dentro de campo. E de repente, até com outro treinador. Um outro treinador. A questão hoje nem é tanto o Crespo. Não é? Nem é tanto o Crespo. A questão mais o ambiente ali, é a inserção dele no time jogando no Morumbi, por exemplo. Entendi. Seria um ambiente ruim para ele, hostil para ele. Então é uma negociação que está acontecendo, ela tem uma possibilidade, vamos ver aí ao longo do dia. Bruno, você faltou completar alguma coisa aí do seu lado? Tem informação aqui do Luciano Borges, conversou com o pessoal lá do Corinthians. E assim, só para ter uma atualização, avançou bem. Avançou bem a negociação Fluminense e São Paulo pelo Alisson. Avançou bem. Pelo Alisson, pro Alisson ir pro Flu. Porque, poxa, não vale a pena ele continuar ali no São Paulo. Tem espaço também lá, né? Já tá encaixado meio de campo. Bora? Hora de falar sobre a janela do São Paulo tricolor. Encerrou a possibilidade de contratação de atletas vindos do exterior nessa terça-feira. E dá para contar que o São Paulo tem 5 reforços oficiais, além de um retorno. Coronel, Lucas Ramon, Cauli, Dória e Danielzinho foram as aquisições em 2026. Todos chegaram sem custos, essa é uma premissa no São Paulo. Não daria para imaginar contratações com necessidade de investimento. Além desses 5 que eu citei, lateral direito Moreira também está de volta ao Morumbi. Atleta que havia sido emprestado ao Porto, não conseguiu render bem por lá. O São Paulo ainda tentou a permanência do atleta, não houve a possibilidade. A partir de agora, São Paulo passa a ter 4 laterais direitos, se houver alguma chance de inclusão de algum dos seus laterais em outros clubes brasileiros, deve haver negócio. Lucas Ramon chegou para ser titular absoluto, Cédric e Maicon se revezaram até a chegada do ex-jogador do Mirassol e agora o Moreira. Registrar ainda que em relação às saídas, o São Paulo conseguiu 15 milhões e 600 mil com a venda do Rodriguinho, 6 milhões e 300 mil com a venda do Eric. Entraram nos cofres tricolores 21 milhões e 900 mil.
com a confirmação de que Luiz Gustavo, Dineno e Leandro também deixaram o São Paulo sem render qualquer centavo. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar uma informação que surgiu nas redes sociais ao longo do dia. Ela dá conta de que o Fluminense tem a intenção de contratar o volante Alisson. Jogador que perdeu espaço no São Paulo, quase se mudou para o Corinthians. O fato dele ter disputado ou estado numa lista de relacionados no Campeonato Paulista permite que ele seja negociado até 27 de março com clubes da Série A. Não consegui confirmar antes de gravar o vídeo se de fato há uma proposta na mesa do São Paulo do Fluminense. Se essa proposta vier, é natural que o São Paulo tope negociá-lo, nem tanto pelo salário, R$450 mil mensais, mas porque o Alisson está fora dos planos do técnico Hernan Crespo. E diante desse cenário, é melhor que o Alisson esteja em atividade, com alguém bancando seus salários, do que com o São Paulo arcando com toda essa grana. Se a gente multiplicar pelo número de meses que faltam até o fim da temporada, incluindo o 13º, a gente está falando de uma dívida superior a R$5 milhões. Fluminense que acaba de contratar 2 jogadores estrangeiros e já tem 11 em seu elenco, com a lembrança de que Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil permitem apenas a presença de 9 gringos por partida. Registrar que Luizão, ex-zagueiro do São Paulo, assinou com o São Bernardo. Você lembra dele? Jogador que foi para o West Ham, acabou não vingando por lá, disputou a Série B do ano passado pelo Criciúma e é reforço do São Bernardo até o fim da Série B. Sobre esse tema que eu quero falar a partir de agora. Você sabe, o Irã começou uma grande guerra por lá e tem atacado uma série de países vizinhos, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, entre outros. E nas últimas horas, por exemplo, a Federação do Catar paralisou todas as competições do país por tempo indeterminado. A ideia é que não exista o risco de, durante um jogo de futebol, cair um míssil, uma bomba ou algo do tipo. Em todos esses países há uma série de preocupações, as pessoas têm ficado em casa. E diante desse cenário, a primeira saída confirmada foi a do Lucas Veríssimo. Você sabe que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra na noite dessa terça-feira. Então, para que esses jogadores que estão deixando de jogar futebol por lá, por conta desse conflito, consigam sair, vai haver uma necessidade de autorização por parte da FIFA. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, anos atrás, no conflito entre Rússia e Ucrânia. Se você está sonhando com a contratação de algum atleta da Arábia Saudita, dos Emirados, do Catar ou qualquer coisa do gênero, não deve acontecer tão rápido, se é que isso vai acontecer, embora existam diversas boas opções. Cheguei a falar, por exemplo, sobre o Campeonato Qatari paralisado. Por lá jogam Firmino, Roger Guedes, Wesley, Gabriel Pereira, Giovani, entre outros.